Boa noite, doutor. Boa Seja noite, bem-vindo ao nosso programa. Doutor Marco Aurélio, eu queria começar o nosso papo pedindo que você explicasse, por favor, doutor, um pouco com mais, assim, com uma palavra mais popular. Com certeza. Quais foram as mudanças? Porque a lei de terceirização não é uma novidade, mas houveram mudanças nessa aprovação desta lei nova, entre aspas. Quais seriam as mudanças principais? Essa lei nova aprovada pelo nosso presidente Michel Temer em 31 de 3 de 2017, ela altera a lei 6.019, que é a lei do contrato temporário, bem como acrescentou a parte de terceirização, né, que é a lei 13.429. Em tese, essas foram as mudanças. Acrescentou algumas alterações na lei 6.019, quanto à contratação de prestador de serviço terceirizado e a parte de serviços terceirizados em si. Certo. Então, no caso, por exemplo, por uma explicação bem rápida, antigamente, por exemplo, um hospital, ele não poderia contratar o serviço médico, que é o serviço final, é isso? Isso, aí seria, na verdade, a atividade fim, né, do hospital, você quer dizer. Poderia ter uma súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que ela visava, assim, tão somente a contratação de serviço na atividade meio, final não. Tá. E agora, com essa aprovação da Lei 13.429, existe a possibilidade da terceirização da atividade fim das empresas. Então, quem que vai contratar agora as pessoas, os funcionários, os colaboradores e pagar efetivamente o salário? Quem vai contratar vai ser a empresa terceirizada, né, que vai fazer a contratação, vai ser responsável pela contratação, pelo salário e pela direção do funcionário. A tomadora fica tão somente responsável, de acordo com a lei, pela parte de higiene, segurança e salubridade. Quer dizer, já está isso bem definido? Definido na lei, na nova lei. Tá. Agora, por exemplo, qual que é o vínculo empregatício entre a empresa que contratou o serviço de uma terceirizada? Porque pelo que eu pude entender, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Fica à vontade. É uma empresa que vai contratar os colaboradores, os funcionários. E uma empresa, a Master, vamos dizer assim, contrata esta terceirizada. É isso? Como que funciona? Na terceirização nós temos uma relação tripartite que nós chamamos. Tá. Nós temos uma empresa tomadora da prestação de serviço, okay, uma empresa terceirizada, e essa empresa terceirizada ela vai fornecer a mão de obra que seria o empregado. A responsabilidade, de acordo com a nova lei, desse empregado é da empresa terceirizada. A empresa tomadora ela vai responder única e exclusivamente na modalidade subsidiária, a responsabilidade secundária. A responsável principal é a empresa terceirizada. Então, para que a gente entenda, quando uma pessoa for mover uma ação, por exemplo, judicial, ela vai mover contra a terceirizada e não contra a tomadora de serviços? O empregado vai mover a ação contra a empresa principal, que é a empresa terceirizada, a empresa que contratou, que assalariou e dirigiu a prestação de serviço dele. Tá. E na modalidade subsidiária, a empresa tomadora responde. Importante fazer uma observação aí, que sendo aí, versando uma ação trabalhista sobre a parte acidente do trabalho, tá? Falência dessa empresa terceirizada, que é a empresa que contratou o empregado, a empresa tomadora vai responder na modalidade solidária. Ela responde conjuntamente, pode-se dizer, com a empresa terceirizada. Isso em todas as áreas, doutor? Porque me parece que algumas áreas que são áreas primordiais para a sociedade não deveria ser assim, ou estou enganado? O senhor fala quanto à responsabilidade? Na questão da responsabilidade. A responsabilidade subsidiária é exatamente essa, de acordo com a lei que foi sancionada, tá? Essa lei 13.429. Tá. A responsabilidade principal sempre vai ser da empresa terceirizada e a empresa tomadora que contratou essa empresa terceirizada vai responder na modalidade secundária que nós dizemos, né? No jargão jurídico, subsidiária. Subsidiária. Agora, vamos dizer a questão previdenciária, então. A responsabilidade também recai sobre a terceirizada. Quanto à responsabilidade previdenciária, nada mudou, tá? Aí nós temos a Lei 8.213 que rege isso aí. Tá. A responsabilidade pela arrecadação, salvo engano, 11%, continua sendo da empresa tomadora, que vai descontar da folha da empresa terceirizada e vai recolher em nome da empresa terceirizada. Isso nada mudou de acordo com essa nova lei. Ok. Por exemplo, nós sabemos, estamos aqui próximos da Páscoa, e sabemos que tem muitas empresas, shoppings, etc., que contratam aquela mão de obra temporária, né?
E como é que fica essa questão dos trabalhadores temporários? A lei trouxe uma alteração, né, até relevante a respeito da contratação. Na lei antiga, na lei 6.019, o período dessa contratação era de 3 meses. Nessa lei nova, o período do contrato é de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Então, nós estamos falando aí em 270 dias. Dobrou? Na verdade, não dobrou, eram 3 vezes mais, né? Porque era 30 dias, agora passou a ser 180, prorrogáveis por mais 90 dias. Qual que seria a sua avaliação a respeito dessa terceirização, uma opinião pessoal sua? Nós não tínhamos, na realidade, nem uma lei que tratava dessa matéria sobre a terceirização, né? Tá. Nós tínhamos uma súmula, temos ainda, na verdade, porque ela está em vigor, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, né, que foi criada através de reiterados julgamentos, tá, que inclusive visava tão somente a terceirização da atividade meio. Com essa nova lei sancionada pelo nosso presidente, tem a possibilidade da atividade fim, das empresas terceirizarem a atividade fim. Eu consegui enxergar aí que vai mover um pouco a economia do país, de um certo modo, as empresas podendo terceirizar a atividade fins dela, né? Porém, teremos também, em contrapartida, algumas demissões, provavelmente, dessas empresas, né? Pensando na economia, foi uma jogada boa, mas pensando na parte do empregado, eu não vejo com bons olhos, não. Não, né? Olha, nós temos muitas perguntas, muitas de verdade. Eu quero agradecer o enorme carinho da sua audiência que estão chegando. Vamos tentar atender algumas aqui dos telespectadores, por favor, doutor? Por gentileza. Olha, então, vamos começar indo lá para Palmas, no Tocantins. É o Raimundo que pergunta: doutor Marco, se eu tenho, por exemplo, uma empresa, daí eu tenho um funcionário 1 ano trabalhando, né? Depois ele sai contratado. Ele me leva ao Ministério do Trabalho e eu sou o punido? Ela é uma empresa terceirizada, não? Então, acho que na pergunta dele cabe isso, deve ser uma empresa terceirizada. Se ele for uma empresa terceirizada, a responsabilidade principal é dele. Se ele prestar serviço numa outra empresa tomadora, essa empresa tomadora vai responder na modalidade subsidiária, secundária. Primeiramente, o empregado vai ajuizar uma ação contra a empresa dele e, posteriormente, esgotados os meios, com a empresa tomadora. Boa noite, Fábio. Meu nome é Maria Tereza Hipólito, do interior do Espírito Santo. Eu gostaria de saber do Dr. Marco Aurélio se funcionários terceirizados pedem direitos trabalhistas com essa lei. Perder direitos trabalhistas, eu digo que não. O que vai acontecer, como eu já posicionei aqui em momento oportuno, seria o quê? Algumas demissões que irão ocorrer, sim, por parte, né, das grandes empresas ou até empresas temporárias terceirizadas. Por quê? A partir do momento que as empresas vão poder terceirizar a atividade fim da empresa, então, um exemplo, uma escola. A escola vai poder terceirizar, além do porteiro, com todo respeito, atividade de portaria e auxiliar de limpeza, também o professor. Então, haverá algumas demissões, com certeza, e aí o empregado vai acabar perdendo, né? Com certeza, de acordo com o sancionamento dessa lei. Vou viajar na pergunta do telespectador. Por favor, fique à vontade. Por exemplo, há a possibilidade de alguns tomadores de serviço entenderem, por exemplo, que ao invés de eu ser contratado como funcionário ou colaborador, eu tenha que ser contratado como pessoa jurídica, e aí me obrigar a abrir ou um microempreendedor individual ou um CNPJ para que eu seja ele seja um tomador de serviço meu. Entendi. No nosso mundo jurídico trabalhista é a famosa pejotização, isso, né, que nós damos exatamente. o nome. Tá, okay. O que é a pejotização? Em primeiro lugar, a pejotização ela é ilegal para a Justiça do Trabalho. Um contratante, né, que contrata um empregado, ele vai trabalhar diariamente e na pejotização, a única e exclusiva interesse da empresa, pode-se dizer assim, é em recolher menos tributos e em pagar menos impostos. E acaba forçando o empregado a abrir uma empresa jurídica, fornecer nota para não ter que arcar com todos os encargos trabalhistas que a lei demanda. É importante deixar frisado que essa pejotização ela é ilegal, até porque, sendo contratado pela empresa e reconhecidos os elementos caracterizadores do vínculo de emprego, ainda que o empregado tenha fornecido essa nota, a responsabilidade vai ser da empresa contratante e vai ter que pagar todas as verbas trabalhistas de direito do empregado.
Entendi. Olha, uma pergunta do Bruno aqui de São Paulo é a respeito de terceirização internacional. É permitida? Internacional, a lei não prevê nada a respeito, essa lei nova sancionada pelo presidente, né, não traz nada sobre a matéria. No meu entendimento, como é uma lei nacional, eu entendo que não. Olha só, o Antônio Henrique de São Paulo pergunta o seguinte, doutor Marco Aurélio, algumas categorias como professor, polícia civil e hospital público estão sofrendo com a falta de mão de obra. Tem concursos que foram feitos e as pessoas não foram chamadas. De que forma essa lei vai afetar os estados e municípios na hora de lidar com essa falta de funcionários? A lei, ela não trata nada, essa lei sancionada, que é a lei 13.429, ela não trata nada especificadamente sobre o servidor público, né? Ela não delimita essa matéria. Porém, é importante já deixar frisado que já existe essa terceirização por parte do Estado, com base na Lei de Licitações, que é a Lei 8666 de 93. Porém, pensando na possibilidade aí de terceirização de um policial civil, como abordado, eu entendo já que é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque o artigo 37, inciso 2 da Constituição, diz que os servidores públicos só poderão ser contratados mediante concurso público. Então, aí a gente já consegue visualizar uma inconstitucionalidade. Pensando na possibilidade do professor e dos hospitais, eu entendo que, como a lei foi promulgada, eu entendo que existe essa possibilidade, sim, da terceirização. Tem muitas pessoas perguntando, doutor Marco Aurélio, a respeito da questão do concurso público. Ele será mantido? Será mantido, sim, com certeza. Que nem eu falei, a lei ela não trata nada especificadamente sobre servidores públicos em concurso. E eu entendo que, dependendo da carreira a qual o candidato tem interesse, né, em prestar, essa lei ela será inconstitucional da maneira como ela foi aprovada, né? Olha só, a Mariana Santos, de Presidente Prudente, São Paulo, pergunta, doutor Marco Aurélio, a terceirização elimina o direito à licença maternidade? Não, de modo algum. Continua sendo mantido o direito à maternidade, é um direito constitucional garantido. A Helena Sene, de Osasco, São Paulo, pergunta, a terceirização não favorece a contratação de trabalhadores na forma de pessoa jurídica, a chamada pejotização? Já respondeu. Mais uma aqui, olha, Marluce Pereira, de Palmas, Tocantins. Ó, Palmas está uma audiência impressionante aqui, hein? A terceirização pode gerar, doutor Marco Aurélio, um número maior de contratos temporários ou não? De acordo com a minha análise dessa lei, vai gerar. Por quê? O contrato temporário ele vai ter um prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Passado esse prazo, a empresa tomadora poderá fazer uma nova contratação com a empresa terceirizada de um novo contrato temporário. Então, nós poderemos ter aí diversos contratos temporários, infelizmente, de acordo com essa lei. O Peterson Souza, de Paraty, Rio de Janeiro, está perguntando se existe alguma forma de reverter esta reforma, esta lei. Quando ele fala na reforma dessa lei 13.429, existe sim, mas como foi uma lei que ela foi sancionada pelo presidente, e na verdade o novo, ele cria-se todo uma dificuldade até de compreender, eu entendo que nesse primeiro momento não, até porque a gente vai ter que aguardar aí um lapso temporal, né? Porque só para o futuro que a gente vai conseguir realmente poder analisar para ver se o que foi implementado vai ser benéfico para a empresa ou vai ser benéfico para o empregador, né? 30 segundos. A terceirização vai acabar com a carteira de trabalho? A pergunta da telespectadora. Não, de modo algum. Não vai acabar, não. Vai continuar. Até porque a própria lei traz o quê? A aplicação subsidiária da CLT, que versa a carteira de trabalho. Claro, não vai acabar, em hipótese alguma. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado pela sua presença. Agradeço, bem Martina. esclarecedora a sua participação nessa noite, viu? Obrigado. Precisando estar à disposição.